Olá, eu estava esperando por você. Seja muito bem-vindo a este canal, canal da Dirce. Mas antes de começarmos, é importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe para que este canal continue a produzir videoaulas interessantes. Na videoaula de hoje, vou continuar falando sobre a obra Caim, do autor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. Você que vai fazer o exame discursivo da UERJ 2025 precisa prestar bastante atenção, porque neste livro, o escritor português, que é ateu, que era, né, ateu e comunista, calçou os sapatos de Caim. Ele se funde ao personagem, a esse personagem, Caim, que foi responsável pelo primeiro assassinato de acordo com o texto bíblico, o primeiro fratricida da história da humanidade. Este Caim vai adquirir características do próprio José Saramago e começa a questionar as ordens de Deus. Bom, desde o começo até o final, há um embate entre o Criador e o personagem Caim. Esse Caim Saramago, ele passa a questionar as ordens de Deus. O Saramago usa também, nesta obra, a primeira pessoa do plural. E por que ele faz isso? É um convite que ele faz ao leitor para participar desta crítica. Ele chama o leitor para a narrativa e, desta forma, ele vai poder criticar, vai poder repensar o texto bíblico. Ele diz assim, por exemplo: antes de prosseguirmos com esta instrutiva, definitiva história de Caim, então ele diz: assim faremos, pois começando por esclarecer, então ele fala, antes de prosseguirmos, assim faremos. Ele faz uso da primeira pessoa do plural, convidando o leitor, provocando o leitor para pensar sobre a Gênesis. E na videoaula anterior, eu falei sobre os nomes próprios que nesta obra são escritos com letra minúscula. Então, por que os nomes Adão, Eva, Caim, Sete, Noé, Abel e o nome do próprio Deus são escritos com letra minúscula, porque desta forma ele desacraliza o sagrado, ele humaniza as figuras bíblicas também passíveis de erros. A obra, gente, é na verdade uma paródia que desconstrói o texto bíblico. Então, o Saramago cria um Caim questionador, um Caim investigador, um Caim crítico, né? Que vai causar ali um embate com o próprio Criador, com as ordens divinas. O romance começa a partir de um narrador irônico que convida o leitor a realizar esse discurso, essa leitura de crítica e de autocrítica. Nesta videoaula, eu vou mostrar o capítulo 8, que é o capítulo que fala sobre a ida de Moisés ao Monte Sinai, quando ele vai buscar as tábuas da lei, e aquela multidão que fica impaciente, aguardando a volta e pede, pelo fato de Moisés estar demorando muito, eles pedem pedem a Arão que crie um bezerro de ouro. Nesta passagem, nós vamos ter três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. É o que eu vou mostrar nessa videoaula. Fique de olho, fique comigo até o final, que você, vestibulando, vai aprender. Então, vem comigo. Capítulo 8 da obra Caim, de José Saramago. Observem aqui, observem que neste capítulo 8, quem tem a edição que eu estou usando, essa edição da Companhia das Letras, é lá na página 99. Então, eu vou mostrar para vocês onde está um exemplo, são vários exemplos, eu vou mostrar um, de discurso direto. Então, vem comigo que nesta página nós temos aqui este exemplo, quando ele diz o seguinte: tá? Aqui, exatamente aqui, onde eu estou apontando com uma seta, está o discurso, um exemplo de discurso direto. E o que vem a ser discurso direto? O discurso direto é quando o narrador reproduz fielmente a fala do personagem. Preste atenção.
Foi a ele que os impacientes se dirigiram. Anda, faz-nos uns deuses que nos guiem, porque não sabemos o que sucedeu a Moisés. Então, Arão, que pelos vistos, além de não ser um modelo de firmeza de caráter, era bastante assustadiço. Em lugar de se negar redondamente, disse: já que tal o querem, tirem as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e filhas, e tragam-mas aqui. Eles assim fizeram. Depois Arão lançou o ouro num molde, fundiu e dele saiu um bezerro de ouro. Então, observe. Se fosse um texto tradicional, ele constaria aqui com o verbo dissente, que é um verbo que anuncia a fala do personagem, e teria também aqui dois pontos. Mas no texto saramaguiano, como eu expliquei na videoaula anterior, a pontuação tradicional não existe. Ele pontua de uma forma peculiar. Então, aqui aparece o verbo dizer, disse, vírgula. Então, isso aqui é um discurso direto. Quem disse, já que tal querem, é Arão. Então, aqui é a reprodução da fala de Arão. Observe, Arão escrito com letra minúscula, Moisés escrito com letra minúscula, humanizando assim, desta forma, dessacralizando o sagrado no texto saramaguiano. Então, este foi um exemplo de discurso direto. Agora, eu vou passar a um exemplo de discurso indireto. O que é o discurso indireto? É quando o narrador explica o que o personagem disse. Ele já não reproduz mais a fala do personagem. Ele simplesmente diz o que o personagem disse, sem reproduzir a fala. É o que acontece neste trecho que eu estou apontando para vocês. Caim disse que se chamava Noá. Não lhe ocorreu um nome melhor e foi bem aceite, integrando-se de maneira natural nas conversações. Então, aqui, Caim disse. Então, o narrador está dizendo o que Caim disse. Ele não reproduziu a fala de Caim. O nome desse discurso é discurso indireto. Agora vejamos um exemplo do discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É quando mescla, né, a fala do narrador com a fala do personagem. Então, aqui, começamos aqui no final dessa página. Quem tem a edição que eu estou usando da Companhia das Letras, é lá na página 101, um exemplo de discurso indireto livre. Vamos ver aqui um exemplo de mistura de fala do narrador com fala do personagem. Então, fica mais ou menos assim. Caim mal podia acreditar no que os seus olhos viam. Não bastavam Sodoma e Gomorra arrasadas pelo fogo, aqui no sopé do Monte Sinai. Ficara patente a prova irrefutável da profunda maldade do Senhor. 3.000 homens mortos, só porque ele tinha ficado irritado com a invenção de um suposto rival em figura de bezerro. Eu não fiz mais que matar um irmão, e o Senhor castigou-me. Quero ver agora quem vai castigar o Senhor por estas mortes, pensou Caim, e logo continuou. Então, gente, aqui é um claro exemplo de discurso indireto livre. O narrador começa, né? E aqui funde-se o narrador com o próprio Caim, é uma espécie de Caim Saramago, né? O narrador diz: ele tinha ficado só porque ele tinha ficado irritado com a invenção de um suposto rival em figura de bezerro. Aí aqui começa o Caim a falar: eu não fiz mais que matar o irmão. Então, gente, é um narrador aqui irônico que exerce o papel de guia, ele vai guiando o leitor, vai circulando com o leitor através do Velho Testamento, numa perspectiva nunca antes vista. Este é um exemplo clássico de discurso indireto livre, em que se mistura a fala do narrador com a fala do personagem. Espero que vocês tenham entendido. Para você que vai fazer o exame discursivo da UERJ, é importante ler a obra, é importante este olhar crítico que Saramago nos convida a ter
para entendermos o texto e percebermos aqui toda a estrutura da obra. Nas próximas videoaulas, vou continuar falando sobre o narrador, sobre a polifonia, que é esta mistura de vozes, voz do narrador com voz do personagem e outros aspectos relevantes da obra. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais nesta videoaula. Eu aguardo vocês para a próxima videoaula, mas não se esqueçam de sair, antes de sair, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima.